Dios, bendito son todos en las nieves, y bendito el fruto de su vientre Jesús. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendito soy tú entre las mujeres, y soy la hermosa tan inocente y tan
queridos irmãos e mães, boa tarde a todos. Muita alegria da Igreja Paroquial Nossa Senhora das Dores recebe com muita emoção a imagem de Nossa Senhora do Pai. Nós queremos também receber com o coração aberto nossos irmãos portugueses e a missão paroquial. Nosso amigo, que é o terceiro amigo, ele também, o primeiro município, gostaria de ver para mim. Então, como nós havíamos comentado há alguns meses atrás, esse nosso sonho como igreja de trazer diretamente em Portugal a imagem de Nossa Senhora. E este grupo de casais, com certeza, vem fazendo, sim, muitas vezes sairiam todo o Brasil, aqueles lugares também, trazendo experiência de Deus através da invocação da Nossa Senhora do Pai. Então nós queremos hoje à tarde agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora, porque ela ficará conosco para conseguir essa nossa caminhada de fé, invocando-a nas nossas necessidades. Então, é com muita alegria que nós recebemos essa imagem para a nossa cidade. Então, eu gostaria de passar a palavra aos ouvintes, depois que a gente pelo doutor de oração, falará em nome do grupo, português, depois também dará a sua salvação e todos nós estamos felizes e emocionados com esse momento. Então, a palavra do seu bispo para vocês. Aleluia. Cheio de graça, Senhor posso. Bendito é Senhor por nossas mulheres. Bendito é o corpo do nosso bem Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora do Carmo, doutora de educação, cumpriu a promessa. Uns 2 anos atrás, eles me encarnaram. E naquela ocasião, eu já conheci a André dele, mas eu falei a educação. Ele perguntou que mais nosso santuário chegaria aqui, mas você. O Deus que faz aquele que gosta dele. Não irá aqui, então, Nossa Senhora, eu tenho que abençoe a nossa cidade, nossa diocese, toda a igreja, que dará as suas bênçãos e paz para esse nosso mundo, e nós possamos viver como verdadeiros. Nós todos possamos agradecer essa graça que estamos recebendo hoje, também demais. Eu acredito com a força de Padre conseguir, através desses anos da vida. Quero agradecer de coração a todos vocês e dizer que a nossa cidade merece ser cristão, católico. Nós vamos ouvir quem representa pessoas do educação, o responsável pela peregrinação, neste momento tão bonito em nossa cidade, ele vai falar em nome do grupo. Boa tarde a todos. Eu vou falar devagar para que tentem ou consigam compreender tudo o que eu vou dizer. Neste momento, as palavras que vou dedicar-vos não são apenas minhas, mas deste grupo de 5 casais
que há 2 anos prometeram ao Sr. Padre Daílio, e depois ao Trombino, bispo desta diocese, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Neste momento, eu não sou capaz de transbordar tudo o que nos faz a alma. Se alguém reparou, principalmente as senhoras que aqui estão, que vieram de Portugal, e alguns de nós já estudados, é que o gesto de humildade, o gesto de fé, o gesto de louvor que este povo de Bolsão manifestou a Nossa Senhora de Fátima quando ela chegou, fez-nos vibrar. Nós viemos de Fátima de propósito para cumprir a promessa que fizemos há 2 anos atrás. E aquilo que se promete deve cumprir-se. E aqui estamos nós a deixar para o povo de Bolsão, personalizado aqui no Sr. Prefeito da cidade, no Sr. Padre Daílio e no Sr. Trombino e em toda a população, dizia que esta cidade de Bolsão, este município, bem merece o sacrifício que viemos fazer. Deixamos aqui para sempre esta imagem de Nossa Senhora de Fátima, porque nós que nascemos em Fátima fomos privilegiados quando Nossa Senhora em 1917 apareceu na nossa terra. Mas diz o Evangelho que os privilegiados, aqueles que muito têm, devem dar aos outros que têm pouco ou que nada têm. Então, estes 5 casais portugueses, que no fundo somos irmãos, porque estamos unidos pela história, estamos unidos pela tranquilidade, estamos unidos pela lusofonia, pela língua e pela fé, eu diria que de mãos dadas, Fátima e Bolsão ficarão a partir de hoje unidos para sempre. Que esta imagem de Nossa Senhora de Fátima, como disse o seu bispo, e era nosso desejo peregrino, que ela saia desta catedral, desta igreja, e vá até às paróquias mais pobres deste município, porque nós queremos, ao trazermos esta imagem, que ela encha de coragem, de fé e de esperança todo o brasileiro que sofre, o mais pobre, o mais desconhecido, o doente, no fundo, para todos aqueles que estão a atravessar momentos de fé muito graves. Deixem que vos transmita uma novidade. Esta é a terceira imagem que este grupo traz ao Brasil. Oferecemos uma, a Formiga, no estado de Minas Gerais. Oferecemos outra, a Sadará, uma cidade histórica, património da humanidade, também no estado de Minas Gerais. E hoje chegou a vez de oferecermos a Bolsão, a terceira imagem. Mas trazemos na nossa bagagem outra, a quarta, que vamos deixar em Manaus, lá bem no Amazonas, também onde estão irmãos vossos e nossos que precisam da proteção da Virgem de Fátima. Vou terminar, porque tudo quanto vai na alma não consigo transbordá-lo, não consigo dizê-lo, mas deixem que eu sinta-lhe o outro pormenor. Não vínhamos à espera de ter tanta gente à nossa espera, a aguardar-nos. Não vínhamos à espera de que colocasse aqui a bandeira de Portugal. Isto é a prova de que Bolsão está unida a Portugal.
e acreditem que a todos nos ficou muito, é que o sinal de fé deste povo brasileiro que venera Nossa Senhora de Fátima não pode ter melhor expressão do que neste gesto que alguém ensinou de colocar aqui aos pés de Nossa Senhora 3 crianças, como se os 3 meninos de Fátima se tratassem: o Francisco, a Jacinta e a Lúcia, que tiveram a oportunidade de ver e de falar com Nossa Senhora em 1917. Jacinta e Francisco já morreram, foram beatificados em 13 de maio de 2000. A irmã Lúcia, essa sim, ainda está viva, mas eu queria deixar aqui bem claro ao Sr. Dom Pino e ao Sr. Padre Adair e a todo este povo que nós estamos aqui com imagens que nunca mais esquecemos, imagens de simplicidade, não de luxo, mas acreditem nisto: esta bandeira nacional, esta está aqui feita artesanalmente para representar também Portugal. E estas 3 crianças representando os personagens de Fátima deixam na nossa memória uma imagem que nós nunca mais vamos esquecer. E para selar esta união entre Fátima e Poção no Brasil, eu vou deixar aqui em nosso grupo uma medalha editada em 2000, enquanto da beatificação dos videntes Jacinta e Francisco Mato. Se entregarmos à paróquia e à diocese da imagem que a partir de hoje é vossa para que a venereis, vou entregar ao seu prefeito da cidade uma imagem, uma medalha, como disse, foi publicada em 13 de maio de 2000, que tem numa das faces o ícone de Jacinta e Francisco, os beatos passaram a estar no altar, e depois na outra face o castelo e a basílica, o santuário de Fátima, que representa a nossa terra. Eu vou oferecer esta imagem a todo o povo patense, entregando-a ao vosso prefeito para que ela conste no lugar de honra, representando cada vez mais a união entre Fátima, Portugal e Poção no Brasil. Para este povo, muito obrigado pela recepção que nos fizeram. E acredito que nós não queremos nada em troca. A única coisa que nos vamos pedir é que nunca deixeis profanar esta imagem que nós trouxemos de Portugal e que hoje é vossa. Muito obrigado. Crianças, neste momento, gostaria de prestar um simples homenagem, primeira homenagem a Nossa Senhora e também ao grupo que está visitando neste momento.
agradeço, Pai, pela imagem de Nossa Senhora de Paz, agora presente em nosso domicílio, e saúda os missionários portugueses que acompanharam a chegada da imagem. Que todos vocês sejam bem-vindos. Eu participei da procissão no dia 13 de janeiro. Todo dia 13 se faz a procissão. E eu construí também na minha cidade natal, André Chamado de Deus, todo dia 13, de cada mês, saímos em procissão com a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eu pensava comigo, se conseguir realmente essa imagem de Nossa Senhora na parte próxima estiver, todo dia 13 de cada mês, sairemos de uma vez Nossa Senhora para a nossa cidade. E já vamos começar, se Deus quiser, no mês de abril. Sairemos com a imagem de Nossa Senhora, pela sul de nossa cidade, fazendo o que Nossa Senhora de Fátima continue a nos abençoar, continue a receber como sofredor, mas que ama muito a sua maternidade, que ama muito a sua presença ao nosso meio. E muito Jesus. Então, vamos continuar nossa missão cristã, mas com esse compromisso. Enquanto estiver aqui, com certeza, depois que eu transferido, eu gostaria de fazer saber para vocês. Nunca deixe de fazer a procissão de Nossa Senhora de Fátima. Nunca. Nós queremos agradecer este presente de Deus, essa dádiva de Deus, oferecida à nossa cidade, à nossa diocese. Agradecemos a presença dos nossos irmãos portugueses, que eles realmente saiam daqui com essa boa impressão da nossa cidade. Que possamos ser irmãos de Fátima e que vocês não possam medir esforços para nos visitar. Aqui é a casa de vocês, a cidade é de vocês. Então, com certeza, este povo simples dessa cidade estará sempre com os braços abertos para acolher qualquer um que venha aqui como mensageiro, como missionário de Nossa Senhora de Fátima. Então, muito obrigado, que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Eu esqueci do principal. Ela vai ficar aqui por enquanto, mas está chovendo. Eu sei que eles estão um pouco apressados, mas nós já ganhamos o terreno. Já deixou a moça, a esposa. Ele ofereceu o terreno lá no alto da montanha para construirmos o santuário à Nossa Senhora de Fátima. Então, esta aqui é uma promessa. E eu gostaria de vamos inaugurar o santuário que vocês não estiverem aqui conosco, com a graça de Deus. Nós vamos saber a necessidade, ela foi contemplada por um franciscano, que construiu um museu, um centro educativo, visual, e era muito devoto com Nossa Senhora de Fátima. Eu acredito que um dos sonhos dele é justamente construir o santuário.
Então, eu convidei a comunidade para realizarmos o sonho daquele que fez muito por essa cidade. Eu convido o Floriano, o senhor Bispo Santana também, um apoio para construir esse santuário com a graça de Deus e com a intervenção poderosa de Nossa Senhora. Nós vamos observar como Deus se entender. Não fique com medo, não, que eu vou transferir até ele. E posso garantir uma coisa também. Um dia pode ser que cada vez seja Deus querido, porque faz parte da nossa missão. Mas Nossa Senhora de Fátima não vai ser Deus querida. E nós iremos em procissão e ela tem para visitar vocês nessa casa dela de aqui. O Senhor esteja conosco. Intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Todos dizemos Santa Páscoa, que possamos sempre viver